Eu sou Viviane Gomes e o objetivo desse vídeo é realizar o seminário assíncrono sobre o tema Gestão de Estoques para obter nota na disciplina de Gerência de Operações, que é ministrada pelo professor Caio Chaim. Os dois artigos que foram utilizados como base para a execução desse seminário são a armazenagem de grãos no Brasil, qual a melhor estratégia para os exportadores, do ano de 2018 e que teve como primeiro autor o Fernando Vinícius da Rocha. E o segundo artigo é o impacto da implementação de um sistema de previsão de demanda em cadeias de suprimentos de um país de baixa renda, do ano de 2016, que teve como primeira autora a Leslie Muller. Ambos são artigos recentes, né, dos últimos 5 anos, e são artigos que prevêem ganhos, benefícios, utilizando gestão de estoques de uma forma estratégica. A lógica do seminário, a agenda do seminário, né, ela vai se dar da seguinte forma. Primeiro, vai ser apresentado o resumo de ambos os artigos, depois a introdução, seguida da revisão bibliográfica, que nesse caso só vai ser relatada sobre o artigo 1, porque o artigo 2 ele não tinha esse capítulo. A metodologia utilizada por ambos os estudos, os resultados encontrados e a conclusão que ambos os estudos chegaram. E, por fim, será realizada uma análise crítica integrada dos dois artigos e também trazendo um pouco da minha vivência profissional dentro dessa disciplina de gestão de estoques. Falando um pouco sobre o resumo de ambos os artigos. O primeiro artigo, ele utiliza o método de simulação de Monte Carlo para verificar se a gente utilizar o armazenamento de soja de uma forma mais estratégica, se é possível obter algum ganho, seja de redução de custo logístico ou de receita incremental. E aí, os resultados, eles chegaram à conclusão de que sim, principalmente para a soja que é coletada no mês de fevereiro. Em janeiro, já não obteve-se tanto êxito em termos de resultado, porque o preço do mercado internacional acabou influenciando e reduzindo os ganhos que foram obtidos a partir da implementação da estratégia. O estudo ele foi realizado no Mato Grosso, né, na cidade de Sorriso. O artigo 2, ele trata sobre a utilização de dados de previsão de demanda para poder verificar como que a utilização desses dados pode ajudar, né, a melhorar, pode impactar de forma a melhorar a cadeia de abastecimento de vacinas de um país de baixa renda. E para poder realizar o estudo, foram feitas simulações de diferentes graus de movimento da população, seja migrando da área urbana para a área rural, quanto vice-versa. O software que eles utilizaram foi o Hermes, e eles obtiveram um resultado de economia de até 34% no custo logístico por dose de vacina aplicada. Então, foi também um resultado bem significativo que foi encontrado. Entrando na introdução do artigo 1, né, então, o artigo 1 que fala exatamente sobre esse aspecto do agronegócio, ele traz na sua introdução muito essa referência de que hoje o agronegócio ele é muito relevante, porque ele é responsável aí por 25% do produto interno bruto brasileiro, ou seja, ele é bastante significativo, inclusive para a economia do país. Mas, apesar dele ter todo esse impacto positivo na economia do país, né, a questão do custo logístico, a questão da competitividade no mercado internacional, acaba mitigando um pouco esses ganhos que são obtidos na produção. E aí, a partir então dessa reflexão,
O trabalho ele foi proposto exatamente com o objetivo de responder as seguintes questões, né? Verificar qual é o ganho estimado para cada uma das possibilidades de comercialização encontradas para os produtos após a colheita, ou seja, ver se tem algum ganho ou perda a partir da estratégia que for implementada para esses produtos serem comercializados. E qual que é a probabilidade de um produtor rural ter acréscimo na sua receita se ele utilizar a armazenagem como uma estratégia, né, para gerir seu estoque e aí, com base nisso, tomar decisões em relação à questão de vendas. A revisão bibliográfica desse artigo, ele busca evidenciar que vários autores mostraram que, apesar de benefícios comerciais serem oriundos dessa questão de utilização da armazenagem de forma estratégica, existe um risco, né, ao adotar essa estratégia de comercialização utilizando a estocagem. E aí, esse risco também ele está atrelado à questão externa, né, que é dos preços do produto no mercado internacional e também da questão do transporte, né, que hoje é utilizado, que é o transporte rodoviário. E aí, a revisão bibliográfica também traz que esses tipos de risco, eles são geralmente incorporados nas análises, e o Monte Carlo é uma técnica de simulação que é bastante utilizada para poder fazer, para incorporar dentro da análise esses aspectos dos riscos. E aí, é a partir dali também que foi considerado, a partir dessa revisão bibliográfica, que eu acredito que o autor utilizou o Monte Carlo também para poder aplicar dentro desse estudo. Então, a metodologia que foi usada, né, para poder conduzir o estudo do artigo 1 foi o método de Monte Carlo. Ele utilizou dados desde 2006 a 2016 para poder rodar a simulação, tá? E os dados que foram utilizados foram voltados para preço, para simulação de preço de comercialização e dos custos de transporte, tá? O ganho econômico que pode ser dado, né, com a utilização da armazenagem, ou ele vem da receita líquida obtida com a venda no período futuro, né, a gente programa para vender no período futuro e aí consegue capturar um preço melhor, ou com relação à questão da venda acontecer no momento da colheita. Então, esse ganho econômico, né, a partir de então, foi utilizado o método de Monte Carlo exatamente para poder prever 3 cenários de mês de colheita e em qual mês que foi projetado essa comercialização acontecer, e a partir então desses 3 cenários é que foi constituída toda a análise e a verificação dos resultados. Então, o primeiro cenário, ele estipula como mês de colheita o mês de janeiro, e aí faz a análise se essa venda acontecer no mês de janeiro, fevereiro, março, abril, até dezembro, né? O segundo cenário é da colheita do mês de fevereiro, e aí também verifica a venda da produção ao longo dos meses de fevereiro até dezembro. E o terceiro, então, é de março e também faz a mesma simulação de março para frente até o final do ano, se existe algum benefício em termos de receita futura ou de redução de custo logístico. Os resultados mostraram a existência de sazonalidade no mercado de transporte de grãos no Brasil e nos preços da soja. Então, existe um aspecto de sazonalidade que precisou ser levado em conta. E que os produtores eles recebem um preço menor pelo produto no mercado e pagam fretes mais elevados para a movimentação da mercadoria. Ou seja, existe uma possibilidade de obter receita adicional se a gente comercializar esse produto, essa soja, mais tardiamente. Desde que os custos atrelados à operação de armazenagem
e ao capital, eles sejam compensados, né? Então, o estudo ele chegou à conclusão de que existe sim a possibilidade de obter ganhos, desde que isso seja bem administrado. Então, para o cenário 1, foi verificado que o mês de março ele é o pior período para comercialização dos produtos, né? Então, os produtores, eles que colhem a soja em janeiro, eles têm em junho, julho e setembro uma maior probabilidade de obter ganhos econômicos. Para o cenário 2, a análise mostrou que utilizar a armazenagem traz ganhos desde que o produto ele seja comercializado a partir do 4º mês, né? Então, se for uma venda futura, onde teve armazenagem de no mínimo 4 meses, então, sucesso na adoção da estratégia de comercialização tardia da produção, exatamente porque eles têm uma janela maior para poder fazer toda essa questão da comercialização. Bom, o artigo, ele por fim conclui que usar armazenagem de forma estratégica pode sim, né, fazer com que o produtor ele obtenha ganhos e visam que colhem, né, nos meses de fevereiro e março. Essa estratégia deve ser utilizada como uma possível estratégia de comercialização para obter esse incremento de receita e redução de custo. O mês de setembro ele foi apontado como o período ideal para realizar a venda, mas é importante destacar, né, que existe um nível de incerteza associado a essa tomada de decisão, principalmente por conta do comportamento do preço e dos fretes dentro do mercado. Bom, quais foram as limitações, né, que foram encontradas para a execução desse trabalho e as propostas que saíram desse trabalho para estudos futuros? Então, o trabalho, ele não considera a possibilidade do produtor armazenar somente parte do seu estoque. Então, existe uma limitação nesse sentido. Outra questão é que só foi utilizado dados do Mato Grosso, né? Existem outros estados que têm a produção de soja e aí pode ter um comportamento distinto para essa comercialização de soja coletada em outros estados. Como estudo futuro, então, é proposto que algum trabalho ele incorpore os custos de investimento em infraestrutura e armazenagem própria, porque esse estudo ele não obteve essa incorporação, e aí vislumbre, né, diferenciar da armazenagem terceirizada, e também que coloque também os riscos comerciais, né, principalmente tentando analisar a questão do payback, ou seja, do retorno sobre o investimento. O artigo 2, ele fala, então, né, sobre a utilização do sistema de previsão de demandas para poder estar evitando a ruptura de, por exemplo, de quando acontece alguma catástrofe ou surge alguma pandemia, nesse sentido. E aí, ele traz muito a questão de que a instalação e a manutenção de tais sistemas, ela não é trivial, principalmente para países onde existem recursos escassos, são países com uma renda menor, né? Então, esse sistema, ele acaba não sendo colocado como trivial. E aí, por conta disso, esses países eles enfrentam desafios significativos para poder adotar sistemas que sejam eficazes, né? E que trabalhem essa questão de se antecipar, de prever a demanda. E aí, a adoção de algum sistema capaz de avaliar isso, avaliar essa necessidade, fazer os ajustes necessários para que aconteça o mínimo de ruptura e também interfira na questão do custo logístico ficar mais barato, faz com que isso ajude a toda a questão
do abastecimento da saúde pública, né? Então, o modelo que foi utilizado para o estudo foi o Hermes, e o estudo ele buscou avaliar o impacto potencial das aplicações de dados de demanda, né, em sistemas de previsão implementados na cadeia de abastecimento de vacina de um país de baixa renda, ou seja, ver como que esses dados podem ser utilizados e se existe algum ganho por trás da adoção, da utilização desses dados para poder fazer toda essa questão de previsão de demanda de vacina em um país de baixa renda. Então, o Hermes, né, ele foi utilizado para poder fazer essa simulação de evento discreto, e aí, para poder fazer isso, também foi utilizada as populações do censo da Nigéria, de 2005 a 2012, tá? Então, foi feita uma questão também de projeção para 2012. Com base nesses dados de 2005. As simulações, elas utilizaram principalmente os resultados de disponibilidade da vacina, doses administradas, oportunidades de vacinas perdidas, custos logísticos anuais totais e custos logísticos também por dose administradas. E os experimentos, eles tentaram verificar o impacto no valor, né, da utilização de um sistema de previsão de demanda, se a gente fizer todo o ajuste em relação à quantidade de pedidos. E também voltado para a questão de níveis populacionais, ou seja, aumento da necessidade de utilizar clínicas urbanas, diminuição das clínicas rurais. Então, fez toda essa simulação também voltada para o movimento de migração aí da população. Os resultados mostraram, né, que quando a gente utiliza a linha de base da cadeia de abastecimento de vacinas, a simulação ela foi incapaz de fornecer vacina, ela é incapaz de fornecer vacina para uma parte significativa da população, ou seja, a disponibilidade hoje da linha de base da cadeia de abastecimento da vacina no país é de 69%. E as principais restrições identificadas para gerar essa baixa disponibilidade foi voltada para os aspectos de armazenamento e transporte. Porém, quando foi utilizado um sistema de previsão de demanda apenas para ajustar os pedidos, o cenário ele não melhorou, esse cenário de 69% de disponibilidade, e algumas vezes até piorou. Mas foi verificado que os sistemas de previsão de demanda eles podem orientar intervenções adequadas para aumentar com sucesso a cobertura vacinal e aí a redução de custo logístico por dose quando as populações elas vão migrando, né, de área urbana para área rural. E também foi verificado um sucesso em relação à questão de previsão de demanda quando foi utilizado para ajustar as quantidades do pedido, ou aumentar a capacidade de armazenamento e aumentar a frequência de transporte com a vacina. Então, se o sistema ele for utilizado para atuar nessas frentes, aí sim se consegue obter resultados melhores. Então, por fim, o artigo ele concluiu que o estudo mostra os benefícios, sim, né, e o valor que um sistema de previsão de demanda pode gerar para poder ajustar os pedidos e aumentar a disponibilidade de vacina com menor custo logístico. Principalmente quando a gente utiliza dessa questão de capacidade de armazenamento adicional e também de transporte, né? Capacidade e frequência de transporte. Outros ajustes, eles podem ter algum impacto, mas em certas circunstâncias, acabou que não foi encontrado e, inclusive, pode prejudicar a entrega. E que a implementação de um sistema de previsão de demanda
para aconselhar o aumentos em armazenamento, refrigerado e transporte, pode sim ter uma melhor abordagem se for utilizado aí o sistema de previsão de demanda. Bom, os dados, eles foram extrapolados, né, até o presente momento, então pode não refletir a condição atual do país, isso pode ser uma limitação, foi uma limitação para o trabalho. E, além disso, os experimentos eles foram limitados à variação na demanda, na frequência de distribuição e equipamentos da cadeia de frio, né, de armazenagem refrigerada. Não estão relacionados à viabilidade de implementação. E aí, uma proposta, né, de artigo futuro que pode ser desenvolvido é a questão de buscar a sinergia entre sistemas de previsão de demanda e modelos da cadeia de suprimentos de vacinas, porque aí um pode olhar para essa questão de projeção, né, da demanda e o outro pode identificar as informações que o sistema ele pode coletar de uma melhor maneira possível. Então, um estudo que tivesse essas duas abordagens pode favorecer a qualidade, principalmente, dos resultados que vão ser encontrados. Como análise crítica, né, o que eu observei ao fazer o estudo desses dois artigos? Que ambos eles utilizam modelos, né, para poder fazer simulações de cenários e aí verificar ganhos, verificar potenciais de captura, seja de redução de custo ou de incremento de receita, de forma a beneficiar as pessoas que estão por trás dessa cadeia de abastecimento. Então, com isso, é possível concluir que a gestão de estoque, se utilizada de uma maneira estratégica, pode gerar benefícios para a cadeia de suprimentos como um todo. Outra conclusão que eu cheguei, né, foi que assim, a base de dados ela é crucial para poder fazer com que toda a simulação atinja o seu objetivo, né? E que é necessário ter uma visão sistêmica, ou seja, enxergar a cadeia de suprimentos como um todo, para que os resultados eles sejam analisados da melhor maneira possível e não haja distorção. E aí, trazendo um pouco desses dois artigos para a realidade que eu já tive oportunidade de experimentar, né? Falando um pouco então sobre combustíveis, eu vejo que o primeiro artigo que fala sobre a questão de estratégias de armazenagem, do momento em que eu colho para o momento em que eu vendo, buscando ver essa questão do incremento de receita, eu observei que hoje existe uma oportunidade de fazer um estudo parecido dentro do mercado de combustíveis, porque o mercado de combustíveis ele busca trabalhar com targets de compra. E aí, muitas das vezes, você perde a oportunidade de executar uma compra estratégica com um preço bom e utilizar a armazenagem para poder capturar uma receita adicional com uma estratégia de venda por conta desses targets que são colocados e que limitam a compra, focando nesses aspectos de giro. Então, um estudo parecido poderia verificar, né, se é vantajoso em determinados momentos, e aí tentar traduzir em que momentos são esses, investir mais em compra e sustentar um custo maior de armazenagem, mas buscando uma captura de receita futura e aí trazendo então essa receita adicional. E aí, para o segundo, né, quando a gente olha para esse aspecto da vacina, o estudo da vacina, que busca prever dados de demanda, no mercado de combustível isso também seria bastante interessante ter um estudo próximo, para poder avaliar exatamente não só essa questão do estoque, de qual que é o estoque mínimo que eu tenho que ter em cada região,
qual que é o giro adequado, qual que é a armazenagem adequada para poder suprir a demanda de cada região, como também a escolha do modal utilizado para poder abastecer aquela região. Então, quando eu fui no mercado de combustíveis, eu via que a gente buscava utilizar muito o ferroviário por ele ter transportar um alto volume, né, e ter um custo menor, porém, muitas das vezes a gente sofria por conta da ruptura de estoque, por causa da demanda tá maior. Então, conhecer esses aspectos de sazonalidade e entender também que é necessário, às vezes, ajustar o modal por conta da frequência e da capacidade de armazenamento e também do giro, pode buscar ter um custo reduzido no final das contas e uma redução de rupturas o que vai acabar trazendo ganhos, porque a ruptura acaba gerando uma perda de receita. Então, eu trazendo para minha realidade, eu vi que esses dois artigos, eles são bem atuais e eles podem ser utilizados dentro do setor de combustíveis para poder também lá encontrar estratégias de redução de custo e incremento de receita ou redução da ruptura de receita, né? E mais uma vez utilizar a gestão de estoque de forma estratégica para poder trazer benefícios para as operações de logística de combustíveis.